Bom, agora falando aqui de São Paulo, nessa terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado, houve confusão durante a sessão de votação sobre o projeto de lei de escolas cívico-militares. Militantes de esquerda invadiram o plenário antes da votação. O tumulto começou no corredor que dá acesso ao Salão dos Espelhos. No local, os policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia se enfileiraram com escudos. Um dos invasores precisou ser mobilizado pela polícia. Em nota, a Lesp informou que 6 militantes foram detidos e apresentados à Polícia Civil. Na manhã desta quarta-feira, eles passaram por audiência de custódia e foram liberados. Os jovens responderão por 5 crimes: associação criminosa, resistência, lesão corporal, desacato e corrupção de menores. O texto do projeto foi aprovado por 54 votos a 21. Narlock, a gente acompanha aqui, enquanto eu trazia essa notícia na tela, né, as imagens aí dessa confusão durante a sessão aí de votação sobre esse projeto de lei de escolas cívico-militares aqui na Lesp. Pois é, Paula, é interessante como o mundo dá voltas, né? No 8 de janeiro, a gente viu todo mundo dizendo, não, os atos antidemocráticos do pessoal lá dos vândalos que invadiram lá o Palácio do Planalto, o STF e tudo isso. E agora as mesmas pessoas, como por exemplo Boulos, né, em vez de falar, não, foi ato democrático mesmo, então aí invadindo o prédio do povo, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, estão reclamando da violência policial. Peraí, mas então não é ato democrático, antidemocrático também? Esses estudantes, eles tentavam interromper uma votação. Votação, na minha opinião, é parte essencial da democracia. A democracia é feita de votações. Eles estavam ali tentando impor a sua escolha contra as escolas cívico-militares à base do grito, à base da força e não à base da negociação política essencial da democracia. Então é um ato antidemocrático, adequadamente, foi muito bem coagido pela polícia. A polícia tratou de fazer o que o Lula não fez no 8 de janeiro, que é resguardar o patrimônio e a segurança das pessoas. Se tiver excesso de um policial, alguma coisa, é claro que como qualquer servidor público tem que ser investigado e tal, mas não acredito que foi o caso. E é preciso manter a coerência, né? Não dá para ter essa coisa de quando o meu lado comete um ato, tudo bem. Quando o outro lado comete, daí é um golpe, é um ato antidemocrático e tudo isso. Então, simplesmente a gente precisa manter a coerência. Se eu puder me alongar um pouquinho sobre esse assunto, as escolas cívico-militares, né, será que elas são boas mesmo? Será que vale a pena a gente investir nisso? Talvez sim. Né? Eu não sei, aqui, primeiro dando um argumento a favor. Hoje a escola está tão doutrinada à esquerda, né, a gente está com essa lavagem cerebral socialista tão grande que parece que isso é uma resposta a essa onda de esquerda na educação pública, principalmente na educação municipal, né, que ela é muito ideológica em São Paulo principalmente. Hoje em dia tem uma questão interessante na pedagogia acontecendo, um debate interessante, que é a escola não deveria ensinar apenas conteúdo, ela devia ensinar alguns tipos de comportamento, mais perseverança. Por exemplo, tem aquele exemplo do Japão, em que as crianças elas limpam o próprio banheiro, né? Então, ensinar disciplina. Hoje a gente tem tantas opções de vida, a gente pode se perder tão facilmente em desejos momentâneos na internet, no computador, que ter disciplina, cultivar perseverança e disciplina é essencial. Então, uma escola que ensine virtudes não cognitivas, né, como a disciplina, a perseverança, seria até bem-vinda. No entanto, eu não acredito em escola 100% pública, né? Eu acho que isso é como acreditar em Papai Noel. Eu acredito em gestão privada de escola pública, em vouchers, por exemplo, ou o exemplo do Colégio Salesiano, que existe aqui em São Paulo, que você simplesmente, o governo, em vez de bancar uma escola pública, ele transfere o dinheiro para as pessoas, para os pais escolherem, ou para instituições não filantrópicas e tudo isso. Então esse é o meu ponto, né? Talvez seja uma boa medida, mas eu não acredito que escola pública, seja militar ou não, vá funcionar. Silvio Navarro, apesar da confusão que a gente acompanhou aí, as imagens, o projeto foi aprovado por 54 votos a 21, e aí o ponto do Narlock aqui, né, essa confusão, esse tumulto, essa baderna pode ser enquadrado aí como ato antidemocrático ou são 2 pesos e 2 medidas, Silvio?
Paula, eu vou fazer coro aqui. Eu acho que o comentário do Leandro foi bem completo, abordou todos os pontos. E o Brasil vive hoje 2 pesos e 2 medidas, de fato, porque aqueles manifestantes que participaram do tumulto em Brasília, e nós sempre repisamos aqui desde o dia seguinte ao 8 de janeiro, pode parecer cansativo, mas é necessário por razões, inclusive, de cortes que as pessoas maldosas fazem das nossas falas. Ali era um protesto contra um governo recém-empossado e uma turba de estúpidos se misturou e aquele tumulto terminou em depredação de patrimônio público. Poderia ser privado, tanto faz. Há um crime tipificado para isso e ponto. Nesse caso, houve invasão de prédio público, tentativa de depredação e qual é a resposta diante de tudo isso? Da esquerda, Guilherme Boulos muito bem citado, porque é o PSOL, mas também do PT, estava lá o deputado Eduardo Suplicy, do alto dos seus 82 anos, brigando com policiais que tentavam impedir depredação do plenário e dos corredores da Assembleia Legislativa. A imprensa que se presta hoje ao papel de assessoria de imprensa em determinadas emissoras fala em repressão policial aos pobres estudantes. Aliás, digo mais, se tinha alguém ali identificado, talvez preso pela polícia, detido pela polícia com idade superior a 18 anos, deveria estar encarcerado, assim como aconteceu no 8 de janeiro. Então, não pode existir no Brasil 2 pesos e 2 medidas. A régua deve ser a mesma para todos. Aliás, algumas mentiras estão sendo replicadas por aí em relação às escolas cívico-militares, de que o lado pedagógico do ensino e das escolas não passaria, por exemplo, pelo crivo da Secretaria de Educação, e sim somente submetido ao crivo da Secretaria de Segurança Pública. Então é preciso desmistificar esse tipo de informação, porque também isso poderia ser rotulado num país onde a justiça é igual para todos, ou deveria ser igual para todos, e a régua a mesma. Então isso também poderia ser classificado como fake news. Está sendo praticado aí, por emissoras e por jornais da imprensa tradicional. Ana, queria trazer um outro ponto também que o Narlock levantou sobre a viabilidade, né, da implementação dessas escolas cívico-militares nas redes municipais e estaduais aqui do estado de São Paulo. Foi aprovado esse projeto, então, por 54 votos a 21. Inclusive, esse projeto é de autoria do governador Tarcísio de Freitas. E eu queria trazer aqui o que está escrito nesse projeto, o que configura o programa Escola Cívico-Militar. Abro aspas, tá? Conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação ofertada no ensino fundamental, ensino médio e educação profissional, por meio de um modelo de gestão de excelência nas áreas pedagógica e administrativa e de desempenho de atividades cívico-militares, fecho aspas, então, para a definição do que seria esse programa Escola Cívico-Militar, que vai ser, então, implantado no estado de São Paulo. Ou seja, uma escola, um programa, né, e um estilo de educação que visa exatamente o ensino acadêmico e principalmente a disciplina, a hierarquia dentro da sala de aula, coisa que nós não vemos mais nas escolas no Brasil hoje, infelizmente. Eu quero fazer coro com o que o Narlock puxou, até puxando um comentário que eu fiz ontem sobre... A Fabi até estava aqui, que eu fiz sobre respeitar o nome que nós temos oficialmente, República Federativa do Brasil, e respeitar o federalismo, respeitar as decisões de cada estado, seja nos tributos, seja nas legislações, nas decisões. Pois bem, muita gente me pergunta, né, qual é o modelo de educação pública nos Estados Unidos? É claro que a resposta vai ser exatamente em cima do federalismo americano, depende do estado. Uma coisa é fato. Nós poderíamos começar a discutir, porque aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, pelo menos, e sei que na grande maioria dos estados é assim também, o corpo docente do distrito escolar, ou seja, o presidente do distrito escolar, ele é eleito pelo povo. Existem cédulas que vão, né, existem datas para essa eleição, existem cédulas que elegem os diretores e os presidentes desses centros
acadêmicos que visam apenas a educação das escolas públicas dos Estados Unidos. E quem vota? Os pais. Os pais votam. Os pais, inclusive, olham o conteúdo dado nas escolas. Eles também se reúnem com esse corpo docente, com os encarregados do material acadêmico das escolas, e eles colocam. Então, há escolas aqui na Califórnia, na Democrata Califórnia, que eles tentaram entrar por um caminho de doutrinação marxista, como o Narlock trouxe, e os pais estavam atentos e eles disseram: não, isso aqui não vai entrar. Quando houve uma insistência para que esse tipo de material entrasse no currículo dos adolescentes, na próxima eleição, o diretor-geral do distrito escolar a qual essa escola pertencia foi substituído. Simplesmente foi substituído. Então, nós temos que começar a discutir como o dinheiro público, porque nós vimos essa manifestação desses arruaceiros, essa baderna, que é uma pequena representação, eles falam como se eles fossem donos do dinheiro público de todos nós. Todos nós colaboramos para a educação pública. Mesmo que o seu filho esteja numa escola particular, os seus impostos estão indo para aquela escola pública. Ou seja, é preciso retomarmos as rédeas das decisões. Em Brasília nem se fala, mas de uma maneira perto da gente primeiro, no nosso município, no nosso estado. E isso é o que eles não gostam, né? Os doutrinadores que começam lá em Brasília, eles não gostam exatamente disso, do povo decidindo, as famílias decidindo o que é melhor para os seus filhos.